Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez, a nossa EBD. Eu sou o pastor Wesley, sou pastor aqui da Igreja Batista do Bacaxeri e juntos nós vamos trabalhar continuar trabalhando temas que falam de princípios importantes na Bíblia. Hoje nós estamos trabalhando sobre o dom de línguas, Nós já pudemos antes falar sobre o que Jesus ensinou sobre a vida após a morte, sobre salvação, sobre oração, a palavra de Deus, também o batismo. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre o dom de línguas. Isso porque é um tema bastante questionado e tem sido motivo de muitos desvios doutrinários, desvios da palavra de Deus, fora da palavra de Deus. Então, a gente está aqui para discutir sobre o que a Bíblia diz a respeito do dom de línguas. Bem, o grande problema que nós temos na análise sobre a teologia do Espírito Santo e também sua manifestação e dons é porque há muito tempo a gente observa que há uma certa teologia do Antigo Testamento que tem sido usada para analisar o Novo Testamento e vice-versa. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela tem particularidades que precisam ser pensadas à luz da própria Bíblia, do texto bíblico. E a gente está aqui para isso, para pensar o que diz o Antigo, o que diz o Novo e como o Espírito Santo age no Novo Testamento, aqui a partir de Atos capítulo 2. Mas antes disso, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia e acompanhar cada versículo que eu puder aqui transitar com você, Analisar aqui com você. Vamos lá, Joel capítulo 2, verso 28, esse texto ele é muito importante, ele é muito interessante. Diz assim, 2:28 de Joel, e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, olha só, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. A gente vai ler só esses dois textos porque dentro do 28, versículo 29, a gente já tem bastante coisa, tá? O verso 28, ele já diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado a reis, profetas, sacerdotes, alguns outros que tinham alguma atuação específica da parte de Deus, mas entenda, o Espírito Santo não era dado da mesma maneira para todos. Ou seja, a gente vai ver que no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é dado de maneira completa, 100%, já diferente do Antigo Testamento, que o Espírito Santo poderia ser dado em porções. Um exemplo claro disso é lá quando Elias, o profeta, ele é então trasladado, ele é levado ao céu sem passar pela morte, e o seu aluno Eliseu, ele faz um pedido então ao seu professor Elias, quando Elias está sendo levado ao céu, Eliseu ele faz o seguinte pedido: Elias, me dê a porção dobrada do teu Espírito. Ou seja, ele queria ter o dobro da quantidade do Espírito Santo dentro dele. E o que acontece, segundo a Bíblia, é que de fato isso se concretiza, isso é demonstrado por meio do quantitativo de milagres. Ou seja, Elias cumpriu e fez 7 milagres da parte de Deus durante a vida. Então Elias fez 7 milagres, usado por Deus, claro, Deus fez um milagre através dele, E Eliseu fez 13 durante a vida e 14 logo depois, Ou seja, ele tinha morrido, um soldado cai dentro da cova dele e ressuscita, ou seja, Deus é que fez o milagre para cumprir a promessa feita a Eliseu, De que ele teria a porção dobrada do Espírito Santo. Ou seja, ao todo, Elias fez 7 milagres e Eliseu fez então o dobro, 14. Ou seja, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era dado sob medida. Já o profeta Joel, aqui no finalzinho do Antigo Testamento, está anunciando que o Espírito Santo seria derramado completamente, não mais sob medida, e não seria apenas para alguns, mas para todo aquele que crê. E aí a gente vai ver que o texto ele vai com muita clareza vai dizer que os jovens, os anciãos teriam visões, teriam manifestações diversas do Espírito Santo, E isso vai acontecer depois lá no Novo Testamento. Ou seja, Joel é um livro do Antigo Testamento. Durante anos, então, 200, 300 e 400 anos, Deus não inspira mais ninguém.
essa folhinha branca que a gente tem no meio da Bíblia é para mostrar que nesse período de 400 anos, Deus não vai inspirar ninguém, ok? Ou seja, o mundo entra em profunda angústia. Entre o Velho e o Novo Testamento, a humanidade está ansiosa por um Salvador, né? Eles estão pedindo o Senhor, Deus está preparando a humanidade para receber Jesus. Então Jesus vem, nasce, cumpre seu ministério, ele é crucificado, ressuscita, mas antes da sua ressurreição e ascensão, antes de subir ao céu, ele já tinha anunciado durante todo o ministério sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria, que ele iria convencer o homem do pecado, da morte e do juízo, que ele iria consolar os cristãos, ou seja, Jesus já estava preparando o caminho para a vinda do Espírito Santo. A grande questão é, o Espírito Santo já não estava no Antigo Testamento? Ele não é Deus? Ele já não estava na eternidade? Sim. A resposta é sim. A Bíblia vai dar vários exemplos da ação do Espírito Santo. Por exemplo, lá em Gênesis, na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a face do abismo. Então, a Bíblia vai dizer que o Espírito estava na criação do homem, na ação junto de todos os profetas, sacerdotes, na inspiração da palavra. Porém, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele cumpre algumas ações de maneira mais específicas. E agora no Novo, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vai ser entregue, derramado sobre aqueles que creem. E ele vai ficar com essa igreja para agir nela. Bem, Atos capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que, de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, ou seja, não era língua de fogo, não era vento, era um barulho de vento, eram luzes que pareciam fogo, que se repartiu e pousou sobre a cabeça de todos os discípulos que ali estavam, né? E os quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha, então, irmãos, nós temos aqui com muita clareza vários detalhes, Ou seja, era o Espírito repartindo de modo igual sobre a cabeça de cada um deles, demonstrando que a origem daquela luz, daquela força era uma só, Ou seja, o próprio Espírito como Deus, como um Espírito pessoal, que é o próprio Deus, ele se manifestou dessa maneira ali e concedeu a que falassem outras línguas. Para que objetivo? Se você parar o texto aqui de Atos capítulo 2, verso 4, você vai chegar à conclusão de que ao aceitar a Cristo, obrigatoriamente você vai ter que falar outras línguas, ou línguas ou de outros lugares, enfim. Mas se você ler o restante, a partir do 5, você vai entender que havia um propósito, para que os discípulos, ali naquele momento que receberam o Espírito Santo, falassem outras línguas. O objetivo está claro, porque ali em Jerusalém, na festa do Pentecostes, haviam judeus reunidos de diferentes regiões e línguas. Vamos lá, vamos entender. Joel, o livro que nós lemos, foi claro em dizer que o Espírito Santo seria derramado agora sobre todo aquele que cresce, sobre toda a carne. Não apenas pessoas relativamente importantes, em posições importantes, mas a todos, inclusive os servos, os empregados, as pessoas comuns, ok? Mas aqui em Pentecostes nós temos uma junção, uma grande reunião de milhares de pessoas que vieram e vinham para a festa do Pentecostes de muito longe. Eram judeus que tinham saído com suas famílias há décadas, há várias gerações. Então, se um determinado judeu que visitava Jerusalém na festa do Pentecostes fosse de uma região lá da África, ele não falaria com destreza o hebraico, o aramaico, a língua ou os dialetos daquele tempo, daquele povo ali, mas ele falaria então o seu dialeto, a sua língua, do seu povo, de sua região. Então, ali haviam judeus de diferentes línguas que não se falavam, que um não entendia o outro. E Deus, como um grande estrategista,
com o objetivo de espalhar o evangelho e tornar esse povo de diferentes regiões missionários, que eles fossem levando de volta para casa a palavra da verdade, também o evangelho e tudo que tinha acontecido ali dias antes com Jesus. Então a grande estratégia de Deus é que eles ouvissem na língua deles a mensagem do evangelho. Então o texto diz: em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então todas as nações vieram ali, pelo menos mandando alguns representantes para a festa do Pentecoste. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Preste atenção. Deus começou a usar os discípulos para pregar o evangelho, em especial Pedro, que vai fazer um grande discurso aqui a toda aquela comunidade judaica de diferentes línguas. O interessante é que cada um ouvia falar na sua própria língua, dando a nós o entendimento de que os discípulos, e depois Pedro, ao falar do evangelho, ele falava para esse povo naquele dialeto, depois parava, falava a mesma mensagem para o outro povo em outra língua, em outro dialeto. Depois parava e falava para outro, em outra língua, em outro dialeto. Porque Deus queria que cada judeu de cada região voltasse então para casa com a mensagem do evangelho. Estava confusa aquela multidão, diz o verso 6 do capítulo 2 de Atos, porque enquanto Pedro ou os discípulos falavam para aquele povo daquela região, aquele grupinho de judeus daquele dialeto, os outros não estavam entendendo nada. Então, a confusão está aí, de que até chegar, e eram mais de 20 regiões, ou, segundo estudiosos, até 40 regiões, pensando aqui os dialetos. Imagine se ele fala para um e depois para outro, até chegar no último, do último dialeto. Então havia ali uma incompreensão num primeiro momento, até chegar na língua de todos eles. Mas a questão é que cada um recebeu a palavra na sua própria língua, ou seja, o dom de falar em outras línguas, em outros dialetos ali em Atos, tinha um objetivo claro, que era entregar a palavra de Deus, ok? E todos pasmavam, verso 7, se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, ser galileu de uma região desprezada, sem uma educação culta em outras línguas, gerou então naquelas pessoas a seguinte pergunta: como pode esse bando de pescadores simples, homens que mal sabem se vestir, falar em tantas línguas? Então, por isso, estavam pasmados. Não são galileus? Ou seja, essa é a grande questão. Verso 8. Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Ou seja, se o termo cada um é que houve um momento para cada um. Cada um foi ouvir ali na sua própria língua, né? Na língua nativa. Ou seja, eles eram judeus que já moravam há décadas ou nasceram nessas regiões e não em Jerusalém. Então aqui no verso 9, você tem verso 9, verso 10, verso 11, né, uma listagem de povos, de regiões. Né? Eram judeus da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, todos esses nomes, todas essas regiões aqui. É só você contar. O verso 12 vai dizer assim, ó: todos se maravilharam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Ou seja, enquanto aquele grupinho do número 40, por exemplo, né? Se a gente tivesse ali 40 dialetos, a gente só tem mais ou menos aqui umas 20, 21 regiões, mas muitos dialetos, muitas línguas. Enquanto aquele cara estava esperando ali Pedro chegar, os discípulos chegar a vez dele, eles estavam achando que aqueles discípulos de Jesus estavam bêbados, né? Estão cheios de vinho e zombavam. Para de falar aí. Eles não estavam entendendo porque era língua e eram dialetos que eles não dominavam. Mas Pedro, no verso 14, vai se colocar em pé, levantar a voz e vai dizer assim, ó: esses homens não estão, olha o verso 15, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Né? Então era de manhã. Né? Então, de manhã, a gente não, ainda mais de manhã, alguém vai beber e eles não estão bêbados. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, aqui Pedro faz referência ao texto que nós lemos no nosso início aqui da aula, né?
E diz lá, nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E aí ele vai falando. Os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, no verso 21, há o grande anúncio conclusivo, que todo aquele que invocar, reconhecer Jesus seria salvo, né? Então Pedro vai dizer no verso 22, homens israelitas, escutai essas palavras a Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, nós temos aqui, irmãos, de fato, uma constatação de que a profecia estava se cumprindo ali naqueles dias, né? Então Pedro vai falar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e vai cumprir na língua de cada um daqueles povos, daqueles representantes, cumprir a pregação do Evangelho. Então muita gente se converte. Então, um ponto importante que nós precisamos entender aqui. Atos 2 terá, na descida do Espírito Santo e quando o Espírito entrega o dom de falar em línguas para os discípulos, havia ali um propósito. Então, o que havia era uma definição, um propósito definido, um objetivo definido, que era a pregação do Evangelho. O texto de Atos capítulo 2, ele nos deixa com muita clareza de que o propósito do dom de línguas acompanhado com o batismo do Espírito Santo era que o dom de línguas tinha que ter utilidade. E a utilidade dele, como todo dom tem utilidade, segundo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, né? Todo dom é dado para um fim proveitoso, ou seja, se um dom é entregue e não tem uma finalidade que é salvação de almas, edificação de pessoas, do corpo de Cristo ou a própria autoedificação, não faz sentido aquele dom. Mas aqui em Atos capítulo 2, o texto bíblico deixa-nos claro, ok? Bem, há outros eventos bíblicos no Novo Testamento que vão relatar esse acompanhamento, o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas. Então, em 4 momentos importantes, a gente vai ver isso, não em todos. Então, o nosso objetivo do nosso encontro é entender na palavra, será que o batismo no Espírito Santo tem obrigatoriamente que vir acompanhado com o dom de línguas? Ou seja, quem não tem o dom de línguas não tem o Espírito Santo, é isso? Lógico que não. E eu vou provar, nós vamos estudar aqui na Bíblia e vamos ver que o dom de línguas é um dom que, se tem finalidade, tem propósitos, como tinha aqui na Bíblia, aí sim ele pode ser reconhecido como um dom. Do contrário, a gente vai ver que há muita discussão, há muita confusão sobre esse tema. Então aqui na Palavra de Deus, o momento em que isso acontece em Atos capítulo 2 era para que houvesse a evangelização. Agora, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver em Atos capítulo 10 o que acontece nesse outro momento, em Atos capítulo 10, por quais motivos, lá na casa de Cornélio, quando Pedro prega para ele, por que então Cornélio, os empregados de Cornélio, recebem o Espírito Santo e também falam em outras línguas. Então eu vou terminar esse encontro de hoje falando um pouquinho sobre esse evento aqui. Tá? Porque na nossa próxima aula nós vamos falar de Coríntios, tá? Vamos falar do que acontecia lá na igreja de Corinto, que é diferente daqui de Atos. O dom de língua tinha uma outra perspectiva lá em Corinto e aí esclarecer esse tema que é tão interessante, tá? Mas aqui em Atos capítulo 10, a gente tem uma história de um homem que era um centurião, era um homem importante, chamado Cornélio. Ele era temente a Deus, apesar de ser romano, não ter uma cultura judaica por trás ali em relação
a sua fé, mas ele era temente a Deus. E ele orava e jejuava, ele fazia, ele entregava esmolas, cuidava de pessoas pobres, ele era um homem temente a Deus. E ele, todos os dias, ele orava. E no momento desse, lá em Atos capítulo 10, verso 13, quase a hora nona, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. E aí vai dar uma ordem a ele: Cornélio, vai na cidade de Jope, na região de Jope. Lá tem um homem chamado Simão, o curtidor. Era um homem que curtia couros e vendia couros curtidos, né? Então ele tinha essa profissão, era curtidor. E o anjo vai dizer assim: Cornélio, na casa de Simão, o curtidor, tem um outro xará dele, também chamado Simão, mas é Simão Pedro, discípulo de Jesus. Traz ele, porque eu quero que ele venha à sua casa. E assim, Cornélio, admirado com aquela visão, com aquela ordem dada pelo anjo, chama seus empregados e diz: olha, vocês vão lá na casa desse Simão curtidor, chama e traz esse Pedro, conta para ele a visão que eu tive e fala para ele vir aqui em casa, que ele precisa vir aqui. Então, aqueles empregados de Cornélio vão até a região de Jope e a beira-mar e vão observar, né, vão procurar então Simão, o Pedro, né, discípulo de Jesus. Quando chegam àquela casa, gente, já era quase meio-dia. Só que nesse horário, segundo capítulo 10 de Atos, observa lá, olha, 10:10, tá? Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, ele foi orar, ele subiu ao terraço, no verso 9, Pedro foi orar no terraço. Só que já estava com fome e de repente ele tem uma visão ali, está orando, há um êxtase, ali ele é arrebatado de sentidos e ele tem uma visão, tá? Nessa visão, desce do céu um lençol e sendo segurado nas quatro pontas, tá? Ele está atado nas quatro pontas, ele vem do céu para a terra e Deus dá uma ordem, diz assim: Pedro, pega esses animais, toma, mata e come. Pedro vai dizer: não, Senhor, eu jamais comi coisa imunda. Isso porque, irmãos, Pedro enxerga naquele lençol repleto de animais, alguns animais que, segundo a tradição judaica, né, desde a vinda do povo, a saída do povo do Egito, com toda a lei, com todas as recomendações do que poderia ser comido ou não, ou seja, dos animais que era possível comer ou não. Então Pedro reconhece: tem animal aí que eu não posso comer porque eu sou judeu. Então Deus dá a ordem para ele pela segunda vez: Pedro, toma, mata e come. E ele diz: não, Senhor. E por 3 vezes Deus insiste com ele. Então Deus vai dizer: não diga que é imundo aquilo que eu criei. Bem, Pedro termina aquela oração, volta aos sentidos e não está entendendo nada. Por que Deus permitiu ele ter aquela visão? Por que Deus falou com ele que ele não podia considerar imundo aquilo que ele criou? E aí, batem lá na porta: oi, fulano, Simão. Então, aqueles enviados por Cornélio se anunciam, né, e dizem: olha, nós estamos aqui para buscar o Simão Pedro. Ele está aí? Ah, tá lá orando. Então ele desce e está ali zonzo, sem entender o que está acontecendo. Recebe a notícia de que Cornélio teve lá, né, a visão do anjo. E bem, Pedro sai com aqueles homens, vai para a casa de Cornélio, sem entender no caminho que estava acontecendo. Ele só vai entender a visão, preste atenção nisso, quando ele chega na casa de Cornélio. Porque aqui ele vai pregar o evangelho, ele vai falar de Jesus, eles vão receber o Espírito Santo, 10:44, Atos 10:44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, o que é isso, gente? Pedro, ele era um cristão ainda com práticas judaicas, judaizantes, da circuncisão e outras tantas. Então, ele ainda estava preso às questões ainda da religião judaica, né? Ele ainda não tinha entendido que Cristo não queria mais que eles fizessem o ato da circuncisão, né? Que seguissem ainda preceitos da lei. Não, agora era um outro momento, o período da graça. Por isso o texto vai dizer que Pedro estava acompanhado, no verso 45, com outros amigos que estavam ali de viagem com ele, e
e vai dizer os fiéis que eram da circuncisão. Eles eram agarrados a práticas judaicas, igual Pedro também. Então, o que está acontecendo aqui é que Pedro prega para um cara que é romano e as pessoas que estavam ouvindo eram gregas, eram de outros povos não judeus, eram gentios. Então, eles ficaram abismados, porque o Espírito Santo que ele, Pedro, judeu, ora, eu sou judeu, né? Sou da elite, pensava ele, sou do povo escolhido, pensava Pedro. Então, ele estranhou porque ele achava que só judeu, depois de aceitar Jesus, poderia receber o Espírito Santo, mas agora não. Ele está enxergando homens romanos, gentios, pessoas de outras nacionalidades recebendo o mesmo Espírito que ele. Ou seja, ali caiu a ficha. Caiu a ficha porque quando na visão que ele tinha tido do lençol e ele considerava imundo certos animais e Deus vai dizer, não considere imundo o que eu criei, Pedro está dizendo, está reconhecendo que ele não poderia achar que os romanos eram imundos e eram indignos de receber o Espírito Santo, que os gregos eram imundos, eram indignos de receber o Espírito Santo. Não. A partir desse momento ele está entendendo que aquilo que Deus criou, ou aqueles que Deus criou, todos os povos, independente se eram judeus ou não, poderiam receber o Espírito Santo. E por último eu te pergunto, o Espírito Santo como Espírito ninguém o vê, né? Então qual era como Deus poderia quebrar no coração de Pedro esse preconceito em relação a outros que não eram judeus? A única maneira está aqui, verso 46. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água? Porque, para que não sejam batizados estes que, preste atenção, verso 47, também receberam como nós o Espírito Santo. Pedro reconhece que também o mesmo Espírito que estava nele, que ele recebeu lá em Atos 2, também estava ali se manifestando, sendo entregue a eles. Por quê? Se o Espírito é invisível, Pedro agora tem uma constatação visível, que era ver todos aqueles falando em línguas de outros povos, de outros lugares. Então ali foi necessário eles falarem em línguas, como Atos 2, para que Pedro quebrasse o preconceito e chegasse à conclusão de que ele não pode considerar imundo pessoas que não eram judeus. Ali, então, Pedro batiza todos aqueles e fica ali com eles por alguns dias pregando o Evangelho. Bem, nesse encontro de hoje, você viu dois momentos em que o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado com o dom de línguas. Em Atos 2, porque Deus queria que o Evangelho fosse multiplicado por todas as regiões do mundo, levando a mensagem de Cristo Jesus, da morte, ressurreição e assim vai. Em Atos, Pedro, como era alguém muito importante, um discípulo que pastoreou aqueles irmãos em Jerusalém, um homem que se destacou ali após a morte de Jesus, Deus não poderia deixar que Pedro continuasse com preconceitos em relação a outros povos, ou pelo menos achar que ele, judeu, poderia receber 100% do Espírito e os outros receberiam 20%, 30%, né? Não, o mesmo Espírito, nas mesmas condições, foi dado a todos. Por isso Joel, lá na profecia, agora a profecia está se cumprindo aqui, servas receberam o Espírito Santo de Deus. No próximo encontro, nós vamos trabalhar o texto de Corinto e vamos entender por que lá na igreja de Corinto, por que aqueles irmãos receberam o dom de língua. E vocês vão ver junto comigo que as características são bem diversas dessa aqui de Atos capítulo 2. Ou seja, o objetivo deles receberem o dom de línguas era outro. E a gente vai ver nos detalhes, tá bom? Então, recomendamos que você não perca o próximo encontro, a próxima aula. Anote suas dúvidas, coloque aqui no chat e a gente está aqui na nossa igreja, na Igreja Batista do Bacaxeri, pronto para receber você e também estudar a palavra de Deus contigo, tá bom? Que você seja abençoado por Deus e que entenda, a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é clara, ela não nos deixa confundido em todas as coisas. Por isso, receba a mensagem de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Que teu filho, a tua filha não tenha dúvidas e que a tua palavra, o teu Espírito Santo nos guie para as certezas que precisamos ter em todas as coisas, em todas as áreas. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, porque o Senhor nos alcançou e o Senhor se entregou por nós com alto preço para que pudéssemos hoje receber a palavra da verdade, a palavra de salvação. Obrigado, que seja um dia de bênção e paz para o teu servo, a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia de alegria na presença do Senhor.